A forma como o time vermelho está posicionado é basicamente a forma como a maioria dos times, até bem pouco tempo atrás, fazia para fazer uma pressão mais alta, né? Eles subiam a marcação, mas eles não queriam abrir mão disso daqui, ó. Essa vantagem numérica aqui na linha defensiva, justamente porque você subiu a pressão, você subiu a marcação, subiu suas linhas, e você não quer correr risco, né? Você já está correndo riscos, deixando um espaço muito grande nas costas da sua defesa, e aí você quer ter uma vantagem numérica, pelo menos aqui, nessa parte aqui de trás. E aí o que que acontece? Para você ter essa vantagem aqui atrás, você precisa abrir mão de uma vantagem um pouco mais avançada, né, em outro lugar. E aí, obviamente, essa desvantagem ela era gerada aqui, tá, nas fases mais iniciais de pressão. Porque qual que era a ideia? A ideia é que você cortasse linha de passe, né, você pressionasse o jogador com bola cortando, tentando cortar as linhas de passe e, em algum momento, esperar algum erro de algum adversário e conseguir recuperar a bola. Só que se o adversário fosse um pouco mais qualificado, ele conseguia achar o jogador livre mesmo com esses cortes de linha de passe, né, porque normalmente aqui quando você usava o goleiro, né, no caso do goleiro, jogando como jogador extra, você tinha basicamente 2 jogadores a mais, tá, no caso aqui nesse exemplo, um quadro contra 2, porque aí você tem a ideia do goleiro, tá, e essa ideia do goleiro ela foi popularizada justamente com o Guardiola lá no Barcelona, primeiramente com o Valdez, depois quando ele foi para o Bayern de Munique com o Neuer, e quando ele chega no Manchester City, né, tem até um problema lá com o Gerrard, que era o goleiro do Manchester City na época, que não tinha esse recurso tão trabalhado de jogar com os pés, e aí era algo que ele não queria abrir mão. Depois ele contratou o Ederson, que estava lá até bem pouco tempo, até que houve uma mudança nessa tendência de marcação mais alta, né? Porque aqui, com essa desvantagem, né, bastava você achar, por exemplo, uma saída aqui com o terceiro homem, e quando essa bola saía redondinha no pé de algum jogador desse aqui de trás, você ia criando efeito cascata, tá? E essa vantagem ela era empurrada um pouco mais à frente, tá? E aí mesmo que você não tivesse uma desvantagem aqui nessa linha de trás, outro tipo de desvantagem era criada, né? Então, por exemplo, quando você tinha um campo aberto para correr, bastava um desse jogador de ataque ser mais veloz do que um de defesa, e essa bola poderia ser lançada ali nas costas da defesa com bastante campo para correr, e aí ia ganhar quem tivesse mais velocidade. Com o tempo, né, que tem acontecido, hoje com mais frequência, é que essa marcação ela foi mudando. Ela não permite mais esse tipo de desvantagem, pelo menos nos níveis mais altos, né, porque ele pode acarretar uma desvantagem um pouco mais à frente. E aí o que é que se faz hoje? Se abre mão dessa dobra que, por exemplo, né, como nesse caso aqui, se abre mão da dobra no centroavante. E aí eles deixam basicamente todo mundo no mano a mano mesmo. Então se a gente tem 3 jogadores aqui, né, fazendo essa saída de bola, e 3 jogadores mais avançados, vou ficar 3 vermelhos aqui na frente e 3 vermelhos aqui atrás. Então um desses jogadores aqui, ele vai subir a pressão, ele vai subir para uma região mais avançada e deixar todo mundo aqui no mano a mano. Vou fazer esses ajustes aqui, para ficar todos os jogadores, todas essas opções aqui marcadas, né. A gente pode até colocar esse jogador aqui um pouco mais à frente para cortar a linha de passe. E aí, ó, como a gente pode ver aqui, tá todo mundo do time azul, que é o time que tá saindo com a bola, marcado. E aí todo mundo, qualquer jogador que vai receber a bola já vai receber com a pressão mais alta, né, essa pressão também tem que ser agressiva. A gente tem até, né, no caso do goleiro jogando com a bola, jogando com os pés, um jogador a mais, de qualquer forma. Só que aí você precisa cortar só uma linha de passe, tá? Você cortou a linha de passe, no caso aqui o camisa 10, ele tá deixando o número 5 aqui inacessível. Então, se ele fizer essa pressão um pouco mais forte no goleiro, o goleiro não conseguir acionar o número 5, essa vantagem não vai ser, esse jogador a mais não vai conseguir ser acionado e a vantagem basicamente não vai existir. E com isso, tá, passa a ter mais risco você jogar curto. No caso aqui, você usar o goleiro tocando bola ali com os zagueiros, que já era, querendo ou não, arriscado, mas você ainda tinha um jogador sobrando, né? Com essa abordagem de todo mundo encaixado, né? Todo mundo encaixotado ali por um marcador direto, isso passa a ser um pouco mais arriscado. O risco, você muda ali a relação risco-benefício. E aí o que que acontece? Como talvez não compense mais você ficar tentando gerar essa vantagem aqui desde trás para sair com a bola dominada, o goleiro muitas vezes
tem jogado essa bola mais longa ali para um jogador mais avançado, seja para um centroavante ou um jogador que possa levar vantagem sobre o adversário no jogada aérea, né? E muitas vezes pode ser até inclusive um lateral. Então essa bola pode ser esticada aqui para o lateral para que seja ganhada a segunda bola e essa bola seja transferida, né, com domínio mais à frente ali para uma situação de mano a mano, por exemplo, tá? Então tem se mudado essa forma de sair, tá, com mais segurança. E aqui a gente tem um gráfico da Opta, que é uma empresa parceira da Premier League, né, que ela disponibiliza esses dados que acontecem por lá. A gente pode ver aqui, ó, nesse gráfico de percentual dos passes completos dos goleiros. E aí ele vem puxando desde 2003, né, 2004, até a temporada atual, que é a 25-26. Então você vê aqui que nos anos 2000, que você ainda não tinha aquele efeito Guardiola no Barcelona, né, que foi quando ele começou a usar o jogo mais curto, com o goleiro saindo junto com os zagueiros tocando bola, né, nessa época os goleiros costumavam jogar muito mais direto, você tinha um percentual de passes completos mais baixo. Por quê? Como você tinha mais lançamentos longos, e aí essa bola geralmente era brigada, e aí os defensores geralmente, né, podiam levar vantagem sobre os atacantes, e aí não era computado como um passe completo. E aí esse percentual era bem baixo. Aí você vai vendo aqui, até chegar mais ou menos ali no final dos anos 2010, né, que quando tem aquele efeito ali do Barcelona, do Guardiola, e aí começa a se usar muitos goleiros jogando, fazendo essa saída de bola ali com os pés, e esse número começa a aumentar, né, porque os goleiros estão fazendo essa jogada mais curtas ali com os zagueiros, consequentemente são passes mais fáceis, teoricamente, né, embora tenha um risco ali, os passes curtos são mais fáceis, e esse percentual de passes completos vai sendo completado. Ele vai aumentando. Aqui ele marca com essa linha pontilhada a chegada do Ederson no Manchester City, e aí vai aumentando, né, seguindo a tendência. Tem aqui outra área marcada, que é quando teve aquela regra, né, se permitiu que os zagueiros entrassem dentro da área para receber a bola nos tiros de meta, e aí, consequentemente, isso também foi aumentando, né, o estímulo a se jogar curto desde trás, porque os zagueiros já receberam a bola sem pressão dentro da área, e aí esse número aumentou ainda mais, foi aumentando, aumentando, aumentando até chegar na temporada aqui 2023-24, que essa tendência atingiu um ápice, e aí a gente já começa a ver uma reversão, tá? E aí na temporada atual já está no nível mais baixo do que era em 2022-23, por exemplo. E aí a gente tem basicamente ali uma reversão de tendência, né, que os goleiros estão completando menos passes, tá? A partir da temporada 23-24. Já na 24-25 a gente já pode perceber que é uma queda, e essa queda tem se acentuado aí na temporada atual. E aqui a gente tem outro gráfico, que é o percentual, tá, de tiros de metas que terminam no campo de ataque adversário. Então aqueles tiros de metas mais longos, buscando ali, geralmente o centroavante, enfim. A gente pode ver aqui que na temporada 16-17 é bem alto, tá mais ou menos ali entre 70% e 80%, vai seguindo essa tendência, e ele cai muito ali na temporada 18-19, e aí tem aquela regra, mais uma vez, que os zagueiros podem receber dentro da área, e essa queda, ela se acentua, e ela vai diminuindo, né? Ou seja, aqui vai mostrando a tendência de queda nos tiros de metas mais longos, e consequentemente o aumento de tiros de metas batidos ali mais curtos, né? Mais nos pés dos zagueiros, para fazer essa construção mais curta, vamos dizer assim. Daí vai diminuindo, 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 até chegar ali na temporada 24-25, né, que foi a temporada passada, chegando em torno ali de 40%, que é bem baixo, né, comparado com os quase 80% de quando ele vai puxando aqui no histórico. E aí, pela primeira vez desde 16-17, a gente tem essa tendência invertendo. A gente pode ver que em 25-26, embora a temporada ainda esteja no começo, a gente tem quase 50% dos tiros de metas sendo batidos já diretamente para o campo de ataque, que pode ser uma resposta aí à forma como os times têm começado a pressionar marcações altas por encaixes, né? E aí, como isso tem virado essa tendência, você muda um pouco da exigência do jogo com os pés do goleiro, tá? Antes, o goleiro tinha essa exigência de ter essa capacidade de trocar passos ali mais curtos com os zagueiros. Como essa pressão está ficando cada vez mais intensa, né? E aí o risco-benefício está mudando, ele está sendo obrigado a jogar mais longo, né? Buscando ali as linhas mais ofensivas, e está sendo mais exigido o passe longo dele. O que acontece no caso do Manchester City?
o Ederson ainda é talvez aí o melhor goleiro do mundo para fazer essa saída com os pés, seja curto, seja longo. Só que esse passe longo não exige tanta capacidade técnica assim, ele pode ser feita por um goleiro que talvez não seja tão bom quanto o Ederson no jogo com os pés, mas que consiga fazer isso com qualidade. É o caso do Donnarumma. Como provavelmente o Donnarumma não vai ser tão exigido no jogo com os pés, né, pelo menos nessa jogada curta aqui, quanto o Ederson, você vai ter uma perca ali nesse quesito de jogo com os pés, só que como ele não está sendo tão exigido assim, talvez valha mais a pena você tentar apostar no goleiro ali que ainda é bastante promissor e debaixo das traves, talvez seja aí o melhor ou um dos melhores do mundo atualmente e que venham aí numa oportunidade de mercado.